hoje, aqui no Você Bem, a gente recebe a nossa colunista, que é terapeuta, especialista em estresse, que está sempre aqui com a gente, Caroline Batista. Obrigada, Carol, por estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre estresse, né? Mas vamos começar lá do começo. Tu, como especialista, a gente queria que tu trouxesse mais informações e mais alguns conceitos e algumas, inclusive algumas origens, né, do estresse. Vamos começar conceituando. O que é estresse, efetivamente? Porque acaba sendo aquelas palavras que vai para uma vala comum, né? Sim. E a gente quer aqui o conteúdo raiz mesmo, o entendimento raiz. Por favor. Então, Iva, essa pergunta é interessante porque é justamente isso que você diz. A gente denomina estresse, é o trânsito caótico, é o dia que a gente brigou com o marido, brigou com a esposa, tudo é estresse. Ficou nervoso por qualquer coisa. É estresse. E, na verdade, o estresse é um mecanismo de defesa que o nosso corpo tem toda vez que eu estou numa situação de perigo, numa situação de medo, numa situação de insegurança. Então, lá na época das cavernas, normalmente se usa esse exemplo, né? O leão estava correndo atrás da gente, acionava o mecanismo estressor para bombear sangue para as pernas e a gente correr. Né? Mas hoje a gente não tem mais. A gente foge de outras coisas. Hoje a gente não foge mais desse leão, né? A gente foge justamente o quê? Da pressão do dia a dia, da quantidade de tarefas que nós temos, da sobrecarga de trabalho. Então, hoje são outros os estressores e os gatilhos que causam o estresse. Porque daí viria justamente essa a minha segunda pergunta, né? A gente observa hoje que os níveis de estresse têm aumentado. Claro que a gente teve, recentemente passamos por uma pandemia e todo, né, a engrenagem que gerou, né, de estresse em vários aspectos, seja saúde sua, familiar, questões de trabalho, incertezas e tal. Mas além da pandemia, né, o que mais tem aumentado com os níveis de estresse na população em geral? Então, é importante a gente lembrar que os níveis de estresse antes da pandemia já estavam altos. Então, 70% da população economicamente ativa tinha algum nível de estresse do leve ao esgotamento, né? E 30% dessa população estava num estágio de burnout. Hoje isso aumentou, obviamente pós-pandemia, mas a pandemia fez com que isso viesse para a superfície para que a gente pudesse olhar. Mas o que efetivamente tem causado? São esses estressores invisíveis que a gente fala, né? Que é essa sobrecarga, porque hoje em dia todo mundo faz muita coisa, né? Nós temos mais atividades do que efetivamente o nosso dia de trabalho suporta. Além disso, um excesso de cobrança para fazer as coisas e as atividades muito bem feito, a prova de erros, a prova de falhas, né? Eu não posso errar, eu não posso falhar, eu preciso entregar o resultado, então cada vez mais eu preciso entregar mais resultados, mas muitas vezes com menos recursos. Além disso, toda essa questão de que hoje o cenário que existe não é um cenário conhecido, né? Eu estou cada vez mais num cenário volátil, né? Onde as soluções que eu tinha antes não são as mesmas que eu aplico. Então, tudo isso colabora para aumentar esse nível de estresse. E existe, Carol, um sinal de alerta, assim, seja no corpo, no comportamento das pessoas, que digam, sim, é uma questão de estresse e devo procurar a ajuda de um profissional. O que seriam esses sinais, assim? Então, importante falar que o estresse, ele é particular, né? Cada pessoa manifesta no corpo de uma forma diferente. E eu sempre digo que é observar aquilo que está extremado, né? Que está além do normal, do seu normal. Então, se eu sempre tenho um pouco de dor de cabeça e daqui a pouco eu passo a ter dor de cabeça todos os dias, eu sempre dormi muito bem, mas eu passo a não dormir mais ou tenho um excesso de sono, isso são sintomas estressores, né? Que eu preciso começar a observar, e se isso começar a aumentar, é o momento de eu perceber que o estresse está num nível muito maior do que eu consigo lidar. E sim, eu preciso buscar uma ajuda para isso não virar um estresse crônico e ocasionar um adoecimento maior. E se eu quiser tentar antes controlar ou evitar o estresse? Eu sei que, por exemplo, tu no teu dia a dia, né, porque eu já te conheço há bastante tempo, tu coloca o esporte, a meditação, enfim. O que a gente consegue fazer para tentar minimizar, né, a chegada do estresse ou minimamente controlar no nosso dia a dia? Então, a gente precisa utilizar de estratégias de suporte, que são aquelas que tu vai atuar e vai utilizar antes do gatilho chegar. Então, e é preciso, quando a gente fala de estresse, atuar nas 3 dimensões: o físico, o mental e o emocional. Então, o físico, uma boa alimentação, atividade física,
No mental, você utilizar de estratégias de reabilitação cognitiva, né, de troca de pensamentos, de autoobservação de gatilhos e das emoções. E no emocional, daqui a pouco uma meditação, atividades de respiração, são alguns exemplos entre diversos que você pode utilizar no dia a dia. Porque a gente já sabe que a gente adora isso, né? De trazer para vocês coisas úteis, práticas que a gente pode aplicar no dia a dia. Então, a Carol termina aqui a fala dela com essas dicas, né? De como a gente pode tentar controlar ou minimizar a presença do estresse no nosso dia a dia. Carol, muito obrigada. Sempre muito bom te ter aqui. Obrigada. Pessoal, obrigada pela atenção e a gente segue aqui no nosso programa.